na manutenção de habitação provisória para ninguém. E nós sabemos que nesses espaços as pessoas são medicamentadas ou elas são utilizadas para fazer atividades das quais elas são obrigadas para se manter nesses espaços. Então, quer dizer, não há fiscalização nas comunidades terapêuticas para que elas sejam de forma não religiosa, e sim, sem religião, para poder ser uma coisa que, quando eles entram, eles podem sair na hora que eles querem, e não é assim, eles são obrigados a ficar 3 meses. Isso a gente acompanhava, porque nós tivemos um acompanhamento que começou com 30 pessoas. Eu vou dizer aqui, né, eu acho que não é uma indelicadeza, eu tive uma passagem pela Rede da Maré, no espaço normal, o espaço de referência sobre drogas na Maré, entre 2019 e 2021, até meados de 2021, e esse equipamento cuidava, no começo de 2019, de 20 pessoas. Ao final de 2020, um pouco antes da pandemia, já estávamos em 110 pessoas. Hoje, os meus colegas que lá estão já estão cuidando de mais de 200 pessoas em situação de rua, ou com questões ligadas ao uso prejudicial de drogas também, né? Porque as coisas acabam se interligando, né? E por que elas se interligam, né? A rua, ela provém outros movimentos que acabam sendo introduzidos uma coisa na outra. Não obrigatoriamente, tá? Mas acaba acontecendo. Por exemplo, na Maré, dessas 100 e poucas pessoas que nós atendíamos, 40 delas eram moradoras de uma cena de uso permanente. As pessoas conhecem como, erroneamente, chamam de Cracolândia. O nome correto, assim, acho que é uma forma da gente... Quando a gente está estudando, né, sobre pessoas em situação de rua, uma das coisas que nós devemos defender é que não se chame as pessoas, né, que tenha uma questão, né, com uso prejudicial de drogas, é um nome grande, né? Uso prejudicial de drogas. Não pode ter preguiça, gente. Tem que falar correto, porque ninguém se chama cracudo. Ninguém mora na Cracolândia. Elas moram na rua e algumas dessas pessoas são pessoas com uso prejudicial de drogas. O uso prejudicial de drogas que a gente pode começar também aqui, meio que misturar a conversa, né, Cris? A gente podia entrar na relação do cárcere, né? E a gente vai puxar o viés que nesses atendimentos que nós fazíamos lá, eu como advogada, muitas vezes alguns procuravam por uma questão da passagem pelo sistema judiciário, né? E muitos deles vinham para a rua após ter passado pelo cárcere, porque não conseguiam trabalhar, não conseguiam se abrigar, não tinham abrigos que não fossem com viés religioso. Então, a rua passava a ser uma opção não, a única opção, porque não havia espaços estatais, né, municipais, para que essas pessoas se sentissem, de fato, abrigadas. O desmantelamento, por exemplo, do hotel, como que era? O Hotel Solidário, né? O Hotel Solidário também foi uma das causas do aumento, né, da quantidade de pessoas atendidas nesses espaços e também em outros espaços, por exemplo, o Projeto Ruas, né, da Larissa Montiel, que também teve um crescimento muito expoente a partir da questão da pandemia e por conta da saída no cárcere. E eu vou falar, a pandemia gerou a liberação de muitas pessoas do sistema administrativo penitenciário. A SEAP liberou muitas pessoas por conta da pandemia. E, ao sair, essas pessoas estavam com todo mundo em casa e eles em lugar nenhum. E aí eu vou puxar aqui para a Nayá, porque essa questão da droga do cárcere, da droga do cárcere e da situação em rua,
é uma cadeia de faltas, né? de ausências do poder público que nós vemos ser perpetuado e continuado. Assim, é uma política pública real. Pode falar, Naya. Eu fujo um pouco da relação com a saúde mental e eu queria trazer, até provocar, na verdade, a fala com a Lu, né? A Lu é advogada e durante os meses de outubro, setembro e outubro, nós fizemos parte da Caravana do Conhecimento junto à Plataforma Brasileira de Política de Drogas, onde nós levamos a discussão sobre a redução de danos e a política de drogas, a nova política de drogas que queremos, para dentro da unidade prisional. Assim como a proposta do colóquio é trazer pessoas da sociedade civil, organizações, pessoas que atuam e buscam esse ideal, essa utopia do abolicionismo, pessoas que trazem na sua prática, a nossa ideia foi levar a discussão para pessoas que, de fato e direito, estão sendo afetadas por essa política. Então, a Lu, claro, vai me complementar, mas é a Lei 11.346, 43. E aí, especificamente, né, eu queria trazer, não sou expertise no assunto, mas eu queria trazer um pouco do que a gente abordou durante essas discussões e é interessante, foi bastante interessante. A gente, como a Lu traz, né, essa relação da saúde mental, o uso de drogas e as pessoas em situação de rua se torna um ciclo vicioso. E a gente percebe o quanto essa política, ela aprisiona e primeiro, ela aprisiona e cria um perfil, né? Eu achei foi bem interessante que durante as discussões, quando a gente levou para as pessoas e a gente trouxe na íntegra, né, o que diz a lei, ela, eu não vou dizer o certo, né? Não fiz como a Cris, trouxe um papelzinho e trouxe na íntegra, mas ela diz que quando o juiz, primeiro que o juiz, não há uma quantidade mínima, né? É o juiz que determina a quantidade que está com você, se aquilo é tráfico ou se é de uso. E não só a quantidade, ele vai determinar a partir do perfil. Que perfil é esse? Aonde você se encontra, se você tem passagem, como você está vestido. Então, de certa forma, é um estereótipo do qual o juiz vai dizer se você é um potencial traficante ou usuário. Então, essa foi a primeira discussão que a gente fez com as mulheres dentro da unidade. Eu acho que não é novidade para ninguém que a maioria das pessoas que estão dentro do sistema, elas estão presas por causa da política de drogas. Acho que isso não é novidade para quem não tem acessado o presídio. A gente fez esse levantamento. Então, cada vez que a gente realizava a entrada para iniciar a conversa, a gente perguntava quem ali dentro estava por crime relacionado à droga, tanto a porte ou associação. E 90% das mulheres de todos os grupos falaram, até as adolescentes. Nós tivemos no socioeducativo, no Acre, e as adolescentes também, uma grande parte estava relacionada a porte de drogas. Então, acho que a gente pensar também essa política de como ela tem encarcerado e não cuidado. E aí, quando as meninas trazem essa relação da saúde, né, esse ciclo, eu lembro também quando a gente encontrou mulheres que faziam uso de drogas. E aí a política de atendimento, né, voltando à questão da redução de danos. A redução de danos é uma política pública, ela deveria ser aplicada pelo SUS, mas a gente sabe todas as dificuldades. E isso não muda dentro do sistema penitenciário. Isso foi quando a gente foi construindo, né, a narrativa dessa conversa, eu descobri que deveria se ter redução de danos dentro das unidades prisionais, técnicos em redução de danos. Mas, infelizmente, nós, das unidades que eu frequentei, nós não temos. Nunca nem tiveram contato. E aí foi uma dúvida que surgiu. E essa mulher, beleza, nós temos as mulheres que acessaram pelo porte, pela quantidade que elas tinham. E as pessoas que acabam acessando o sistema, infelizmente, quando cometem pequenos furtos na fissura e que são usuárias. Como cuidar da saúde mental dessas pessoas que acessam o sistema e faziam uso abusivo de droga? E todo mundo, acredito que já sabe, é a abstinência que cabe a essas pessoas, né? E não só a abstinência, que é uma coisa interessante que a gente tem descoberto, como a Lu trouxe, né, a medicalização que tem ocorrido dentro dos presídios. A gente tem percebido também o quanto o sistema tem produzido doença mental, no sentido de estar dando fármacos, né, estar introduzindo. A gente brincou muito quando a gente fez essa conversa, né, o que são drogas, né, abrindo a conversa. O que são drogas? É só maconha, cocaína, é o açúcar, enfim, né, remédio.
E a gente descobriu que dentro da unidade penitenciária, praticamente 95% das mulheres fazem uso de remédio controlado, seja para dormir, para controlar a ansiedade. E aí isso foi uma discussão até, eu acho, tem sido interessante nessas conversas do colóquio, como a construção tem sido linear, né? Ontem a gente ouvindo a defensora Patrícia falando, a gente conseguiu ver nitidamente como é dado esse remédio a essas mulheres, né? Tipo, de que forma elas estão sendo introduzidas. E também o desmame, porque a gente sabe que remédios controlados eles não são para ser tomados de forma indiscriminada. Como ter sanidade mental, porque começa o fato, né? Como você ter sanidade mental dentro de um espaço de privação de liberdade em que você está sendo cortado todas as suas dignidades possíveis, né? Todo momento, todo mundo está querendo dizer que você é o cocô do cavalo do bandido. E como ter sanidade mental? E aí, como você não cuida, você simplesmente taca remédio para não lidar. E é isso que a gente tem visto dentro do sistema, pessoas que estão saindo de lá viciadas. Pessoas que estão saindo, aí a gente tem relato de mulheres aí, né, as meninas que fazem o atendimento, mulheres que saem do sistema, que nunca fizeram uso de nenhuma medicação, começaram a fazer lá dentro, e aqui fora elas estão viciadas. Eu não conheço o nome dos remédios, mas assim, remédios tarja preta, que a gente sabe que tem suas implicações, que só o psiquiatra ou um psicólogo deveria receitar. Então, é muito interessante quando a gente pensa na política de drogas, mas também como outras drogas que não são encaixadas, né, como ilícitas, que poderiam são criminalizadas, o como elas estão corroendo e como estão sendo usadas para continuar matando essa população, né? Se a gente não mata por prender pelo uso, a gente vai enfiar a outra para, de certa forma, tá matando aquele corpo. Nayá, desculpa, Cris. Eu vou, se vocês me permitem, eu gostaria. Alguém aqui já leu a parte do usuário da lei de drogas brasileira? Alguém já parou para pensar, eu uso alguma droga, mas eu nunca vou ser preso, então, por que só uso? Mas alguém já parou para ler o conteúdo da nossa lei de drogas? Se vocês me permitirem esse parêntese, eu vou ler para vocês. Porque eu acho que eu vou ler da forma que a gente leu para as meninas lá em Tarauacá, lá no Acre. Tem o caput, né, que é adquirir, guardar, tá. Aí tem o parágrafo 2º, que é onde você vira o usuário, né, Naya? Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz, vamos botar caixa alta, o juiz atenderá à natureza, a quantidade da substância apreendida, sem falar quanto, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação. Caixa alta de novo, gente. As circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. O que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando que é o juiz que vai verificar se aquela pessoa se enquadra na caixa que ele quiser para ser usuário. E aí eu vou fazer aquela pergunta básica só para manter a mesma pergunta que eu fiz no Tarauacá. Será que a menina... Eu fiz até a pergunta virada, não foi? Se eu encontrar uma menina branca na entrada de uma comunidade no Rio, com 10 gramas de maconha, ela vai ser presa? E se eu encontrar uma menina negra na Zona Sul com 10 gramas, ela vai ser presa? Ela vai ser considerada usuária? Quem vai ser considerado usuário aqui? As duas? Será? Alguém? Será? Ninguém? A gente está aqui, eu vou falar a mesma coisa que a Magno falou ontem. A gente está num ambiente da justiça, que fala muito sobre esse tipo é uma das justiças que cuidam disso, mas no âmbito internacional, né, do tráfico internacional. E vê também essa condição do usuário. Mas olha a lei, olha a escrita da lei.
Olha de novo aquela coisa da branquitude fazendo lei que não vai funcionar, que não determina qual é a quantidade, mas que determina que as condições sociais e pessoais vão definir se ele é usuário ou não. É isso. É esse o sistema que encarcera, que mantém as meninas como meninas lá em Tarauacá, em grande número, presas por quantidades ínfimas, com idades tenras, idades produtivas, porque nosso recorte de idade dentro do cárcere é 18 a 25. O maior número de pessoas presas é entre 18 e 25 anos. As pessoas deviam estar o quê? Produzindo, trabalhando, estudando. Não, elas foram presas porque estão presas lá por 4, 5, 6, 10 gramas. Não foram consideradas usuárias porque estavam em regiões empobrecidas da cidade. Elas mesmas falaram para nós, para a gente lá, na frente o pessoal do próprio cárcere ficou assim. A gente fez uma outra provocação no próprio cárcere, que foi todo mundo... A gente ofereceu Coca-Cola para todo mundo e todo mundo bebeu. Cris, o que a Coca-Cola é, Cris? O que o açúcar é, Cris? Será que as pessoas têm noção disso? Fala aí para mim. Uma vez, gente, eu fiz uma apresentação sobre redução de danos. Assim, tinha umas 60 pessoas na sala. E aí a primeira coisa que eu perguntei foi assim, gente, quem aqui faz uso de alguma droga, levanta a mão. E aí quase ninguém levantou, assim, né? E aí eu fiz a explanação e no final eu retornei e perguntei, assim, tinha pai de aluno, da igreja e tal. E aí essas pessoas também levantaram as mãos, assim. No final todo mundo se reconheceu ali enquanto usuário de drogas. E eu acho que tem muitos equívocos quando a gente fala disso e acho que também em relação à redução de danos, porque muitas pessoas interpretam como incentivo ao uso de drogas, né? E aí eu fiz algumas anotações aqui para não me perder. E eu acho que assim, a droga, como as meninas trazem, a gente consegue perceber que ela, no geral, é a maior vilã da história. Só que depende de que história e de que droga. Porque, por exemplo, o álcool ele é uma droga. E se você procurar aí, né, no Google e tal, por exemplo, pessoas que se envolveram em acidentes ou que chegaram em casa sob efeito de álcool e agrediram a companheira, agrediram os filhos, mataram, sei lá, um pai de família porque estava bêbado, dirigindo. Recentemente teve lá na Barra, né, um rapaz classe média alta, branco, que atropelou um menino negro que estava atravessando a rua com a mãe. E depois foi identificado que ele estava ele tinha bebido demais, assim, né? Eu vi que recentemente ele ainda continua preso, mas isso é muito comum, assim. Então, por exemplo, a cocaína teve um momento da história em que você tinha... Eu até mandei isso no grupo do trabalho um dia, né, que a gente fez uma formação interna sobre redução de danos. E se vocês procurarem também, assim... enfim, é porque eu não me preparei, senão não teria ali, mas... tinha uma propaganda que fomentava o uso da cocaína, assim. Em algum momento da história, principalmente nos Estados Unidos, então você teve esses momentos. Então, depende de que droga, depende do contexto político. O cigarro, por exemplo, é uma droga extremamente nociva. As drogas elas são avaliadas pelo o efeito que causa em você, a nocividade em você, mas também no outro, na sociedade. E aí eu acho que com os dados que a gente avalia, assim, né, agora eu vou entrar a gente acompanhando pessoas que estão privadas de liberdade, que saíram, tem um termo que chama ciclo do preso solto, que é o que explica muitas vezes por que tem tanta gente que sai da cadeia e retorna. Eu acho que o problema ele é anterior a isso, né? Assim como as drogas, elas não são exatamente a grande causa de toda aquela situação. Então, por exemplo, se você passar ali na Avenida Brasil, uma vez eu passei ali de ônibus e aí eu estava assim, né? E aí tinha um engarrafamento e aí a gente ficou... Quem já passou pela Avenida Brasil sabe que fica ali muitas pessoas em situação de rua. E aí eu escutei duas mulheres conversando, né? Aquela coisa de ônibus, ela falou, nossa, eles parecem zumbis, né? Meu Deus, não sei o quê. Então, eu acho que é uma percepção do senso comum, geralmente. Eu acho que a mídia, ela faz isso de uma forma muito, muito eficaz, trazer que essas pessoas, elas estão ali por escolhas, né? E a droga foi a grande causadora de levar aquelas pessoas ali. Eu fiz o meu TCC, fazendo propaganda, também falando sobre redução de danos, só que associado à fome. E eu digo, né, e aí eu exploro
eu vou para algumas outras áreas, né, da medicina, da nutrição, que, por exemplo, existem algumas drogas que elas atenuam a fome, por exemplo. Se você beber 10 caixas de cerveja, você não vai sentir tanta necessidade de comer. Então, tem várias drogas, inclusive, que elas funcionam como atenuantes do sofrimento pelo qual essas pessoas estão submetidas. Então, assim, quando você pega os dados de quem são essas pessoas, qual é a história dessas pessoas, você percebe que são, em sua maioria, as pessoas negras, pessoas que nasceram em contextos de periferia, de favela, são pessoas que estão num contexto de violência, que têm pouco acesso à educação, pouco ou nenhum, pessoas que estão em famílias completamente disfuncionais. Isso vai passando, né? Então, assim, tem uma relação direta com a escravização, acho que a gente não pode esquecer isso, acho que é importante a gente dar um nome às coisas. O óbvio deve ser falado. Exatamente. Então, assim, quando a gente tem esse ciclo do preso solto, seria basicamente, essa pessoa está inserida num contexto, e aí, por exemplo, eu costumo dizer que as drogas, elas sempre aparecem na vida dessas pessoas. Seja fazendo uso abusivo, seja porque essa pessoa se envolveu com o tráfico de alguma forma, vendo no tráfico uma possibilidade de ascensão. Porque é isso, a gente vive numa sociedade capitalista, então, assim, você ter dinheiro não é apenas para você sobreviver. Exercer sua cidadania numa sociedade capitalista também passa pelo lugar de você não ter dinheiro só para comer, mas também para você viver como um cidadão. Você ter dinheiro, e aí eu até falo, né, tem até algum marxista aqui, não sei, estou brincando. Por exemplo, liberdade, na minha concepção, numa sociedade capitalista, passa por você ter dinheiro, por exemplo. Eu tenho a liberdade para comer. Mas eu tenho dinheiro para comer a hora que eu quiser, quando eu quiser, sabe? Eu tenho liberdade para comprar um carro, uma BMW, mas eu tenho esse dinheiro. Então, assim, eu acho que passa por esse lugar. Então, esse ciclo do preso solto seria, basicamente, você já está inserido num contexto muito ruim, e aí você tem algum contato ali com o tráfico, enfim, aí a gente pode até entrar depois na tipificação dos crimes, nas desproporção que é dada a alguns crimes, né? Então, enfim, depois a Lu, se quiser falar sobre isso. Tranquilo. Quando essas pessoas saem do sistema, gente, além de todas essas questões que elas já enfrentavam antes, a depender do tempo que essa pessoa fique, pode ficar 1 mês ou 5 anos. Dificilmente alguém vai querer dar uma oportunidade de trabalho para essa pessoa, assim. E não só de trabalho, a gente tem uma mulher que ela saiu do sistema e aí ela foi fazer matrícula na escola. E eu não sei como, assim, a mulher lá sabia que ela tinha passado pelo sistema. E aí ela disse que ela ficou por último e o tratamento que ela recebeu era como se a mulher quisesse que ela desistisse, assim, né? Isso é ela me contando. Então, em todos os espaços, né, essa pessoa não será bem-vinda, assim. Então, a gente, por exemplo, acompanha muitas mulheres que estão tornozeladas, ou seja, estão usando a tornozeleira. Então, você acessar esses espaços da cidade, por exemplo, com esse objeto, ele está dizendo algo sobre você. Eu não sei o que você fez, mas... Você está marcada. Sei, você pode ter, sabe, assim, não sei o que você pode... Você é um potencial, você é um perigo, podia ter né? dado um tapa numa Você tá pessoa marcada. e você está com aquela tornozeleira ali por 6 meses. Mas ninguém vai pensar que você só deu um tapa numa pessoa. Sim, e acho que é por isso que é importante a gente saber dados. Então, por exemplo, a gente também trabalha com mulheres trans e travestis. Então, assim, a gente tem que... A maior parte das mulheres... Eu vou falar quase 100%, assim, porque é muito difícil realmente você encontrar alguma mulher trans e travesti que a gente atende que não tem esse trajeto. São pessoas que são expulsas de casa muito jovens, com 13, 12 anos. Essa é a história de quase todas elas. E aí, essas crianças, adolescentes, elas acabam encontrando a primeira possibilidade de Primeiro acolhimento, né? De recurso e de acolhimento Primeiro também acolhimento. nas pessoas que também estão nessa situação e que se prostituem. Então, é muito comum que a grande maioria das mulheres trans e travestis trabalhem com a prostituição, né? E quase sempre, assim, o crime, né, que elas cometeram tem relação justamente com essa relação com os clientes. Então, teve uma briga, uma discussão, ou pagou errado, ou teve alguma coisa, o cliente não quis pagar e ela queria que ele pagasse, aí, enfim. Então, tem outros, sim, claro, né? A gente tem sempre, a gente nunca vai ter sempre uma coisa, enfim, definida, mas na grande maioria das vezes são esses os dados, e os dados eles estão nos dizendo alguma coisa, né? Então, assim, e aí quantas mulheres trans travestis você vê na fila do cinema, no shopping, na padaria? Onde estão essas pessoas, né? Então, assim, tem até um livro que é problemático, pode ser problemático, assim, no sentido de um antropólogo branco estar falando sobre essas pessoas, mas, enfim. Ele foi morar em Salvador e aí ele escreveu um livro chamado Travesti.
o nome dele é Don Kula, que eu acho que ele é alemão, enfim, não sei. Ele morou um tempo lá, e aí ele morou com essas mulheres, e elas só saíam à noite. Porque à noite elas se sentiam mais confortáveis, entre muitas aspas, até por estar nesses espaços, né? São mulheres que elas não passam despercebidas onde quer que elas estejam. Então, além dessa questão da prostituição, também tinha essa questão do não se sentir pertencente a esses espaços da cidade. Inclusive, a gente trabalha com um eixo que é direito à cidade, justamente para levar essas mulheres para esses, né, o museu, o teatro, enfim. E aí, esse é o ciclo do preso solto, que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles, assim, gente. Eu acho que quando a gente fala de políticas públicas, porque isso é responsabilidade do Estado. Então, assim, o Estado, ele, de alguma forma, promove que essas pessoas estejam em vulnerabilidade, aí essa pessoa, enfim. E aí a gente até, gente, no contexto de favela, acho que quem tem minimamente aproximação sabe que o status de poder da maioria das crianças e dos jovens, assim, não... geralmente é o tráfico, assim, né? O status de poder, de você conseguir ter acesso a alguma coisa. E os jogadores de futebol, eu acho que isso agora tem mudado, assim, né? Em algumas favelas, por exemplo, da Maré, você tem muitos movimentos e instituições que estão ali trabalhando justamente nesse movimento ali, que os adolescentes estão saindo ali da escola para poder reduzir os danos relacionados à cooptação dos grupos civis armados. E eu acho que é isso. Então, assim, eu acho que no nosso trabalho a gente... E essas coisas se imbricam, né? As drogas, o cárcere, o uso, ele não termina na rua. Então, assim... e aí eu queria citar um estudo, e assim, se tiver algum vegano, vegetariano aqui, assim, não, é de verdade, é porque assim, eu não vou entrar na problematização do uso de animais em experimentos, tá? Eu vou citar o estudo porque, em algum grau... não, estou sendo honesta, assim, estou pedindo desculpa de verdade, porque eu sei que tem uma discussão sobre isso, assim. Mas que eu estava lendo esse artigo e eu acho que ele traz algumas reflexões que eu acho que elas podem ser importantes, assim, né? Foi um estudo feito numa universidade da Carolina do Norte, depois, se alguém quiser, eu posso passar esse artigo, que eles submetem alguns macacos ao uso de cocaína. Então, eles colocam... e aí tem uma hierarquia. E aí eles colocam o maior do nível hierárquico e o menor, que é o subjugado, que eles chamam. E aí eles percebem ali que o macaco que era o que estava no maior nível hierárquico, ele chegava a fazer um uso da cocaína, mas ele fazia um uso muito pontual. Ele usava, mas não ficava descontrolado, ou fazia um uso massivo, alucinante, assim. Já os macacos que estavam na menor hierarquia, eles ficavam fazendo um uso desenfreado, assim. Era como se aquilo ali fosse, sabe, eles não conseguiam parar. E aí eles submeteram eles a uns exames, acho que é eletromagnético, mas enfim, alguma coisa que você passa ali pelo cérebro, você consegue... E nós, seres humanos, assim como os animais, em menor grau e as suas especificidades, a gente tem o tempo inteiro os chamados neurotransmissores. Então, a dopamina, então se você fizer um exercício, você vai liberar ali endorfina, as coisas do bem-estar. Eles analisaram que os macacos que estavam no nível hierárquico maior, eles já tinham produção de neurotransmissores do bem-estar durante a vida, antes do contato com a cocaína. Então, quando eles entravam em contato com a cocaína, eles não era uma surpresa para eles. Não é assim, eu nunca senti isso antes. Eles conseguiam, para o cérebro deles, aquilo era conhecido de alguma forma. Talvez não na mesma intensidade, mas era conhecido. Por quê? Esse macaco, ele não apanhava, ele ficava com as fêmeas, ele tinha poder de escolha, ele estava ali, enfim, mandando nos outros. Então, assim, né, tem essa... Os macacos subjugados, eles apanhavam, eles ficavam na chuva. Eles não tinham nenhum... Então, quando eles entravam em contato com a cocaína, no cérebro deles isso tinha um efeito, assim, caramba, isso aqui é o máximo de felicidade, de bem-estar que eu já consegui encontrar. Assim, se isso serve de alguma reflexão, não estou dizendo que, né, a gente vai utilizar isso como, enfim, parâmetro, existem algumas discussões que falam exatamente sobre isso, né, que muitas vezes a droga, para essas pessoas, ela, na verdade, é o meu momento de bem-estar e felicidade, assim. Eu acompanho há alguns anos, desde quando eu estava lá no Espaço Normal com a Lu, pessoas que fazem uso abusivo de crack. Inclusive, a gente tem relatos de mulheres na nossa sala que falam sobre isso, né? Sobre como que é esse uso. É como se você... E aí, na fala dela, né? É como se você conseguisse chegar numa felicidade que é impossível, assim. Então, a gente está falando de uma mulher que sofreu abuso
do próprio pai desde criança, assim, né? Ela é abusada pelo pai dela desde os 8 anos de idade até 32 anos. Então, assim, eu estava lendo esse artigo e eu fiquei refletindo a partir dele, assim, né? Claro, problematizando algumas coisas, mas, assim, quando você observa isso e se serve de alguma coisa, de alguma referência, os macacos que estavam numa hierarquia maior, justamente pela condição de vida que eles tinham, a cocaína não era algo tão impactante assim. Para os outros, não, justamente pela condição de vida. Então, assim, existe alguma relação entre a condição de vida e os vícios que eu vou ter? Porque todos nós temos vícios, maior ou menor. E todos nós também produzimos e praticamos diariamente a redução de danos, assim, em maior ou menor grau. Acho que não tem como viver na sociedade que a gente vive e não praticar a redução de danos, assim, o tempo inteiro. Seja porque você se recompensa com um lanche no final do dia, seja quando você vai sair com as suas amigas para beber, enfim, a gente está o tempo inteiro fazendo isso. Então, eu acho que essa questão também ela passa muito por às vezes, uma hipocrisia que eu acho que é difícil de enxergar justamente porque eu acho que a mídia ela faz isso de uma forma muito, muito boa, assim, né? De mascarar essas realidades. Eu acho que também é interessante, complementando o que a Cris está trazendo, tem um livro de uma parceira nossa, da Luana Malheiros, e fala muito também sobre esse uso de substância e como parte muito mais do seu psíquico, do seu social, do que o vício, né? Ele está muito mais ligado às questões externas e internas do que diretamente à substância. E se chama Tornar-se Mulher Usuária de Crack. A Luana é doutora em antropologia pela UFBA e ela é uma mulher usuária de crack. E aí ela relata o livro, a sua experiência, ela trabalha com a política de drogas, que ela vem trazer essa discussão realmente, como é que o vício, ela não fala sobre o vício, mas ela vem trazendo essa contextualização de como o psicológico e o social ele interfere na sua relação com o vício. E que não é direto, é claro que a substância ela tem as suas potencialidades, mas que não é unicamente a propulsora das causas, enfim, desse vício que as pessoas têm como desenfreado. Não é o único fator que vai fazer com que você tenha uma dependência, né? Então, que você não consiga mais ter uma relação abusiva com essa droga, por exemplo. Eu acho que quando a gente pensa essa relação mesmo, né, de política de drogas, é repensar isso. Eu gosto muito da conversa quando eu tenho, né, com as mulheres e com adolescentes dentro da unidade prisional, porque eu acho que é muito importante a gente estar nesse momento e nessas discussões. Mas eu acho que o mais importante ainda é quando a gente consegue, junto a elas, estar movimentando essas conversas, né? A gente não precisa entrar no presídio para saber, como a gente tem falando, que os marcadores daquelas pessoas que estão ali é a falta de acesso, né? A falta de acesso à qualidade de vida, a falta de acesso à educação, à saúde, à alimentação. Elas têm o livre-arbítrio e a possibilidade de tudo, mas elas não têm acesso a nada. Então, eu acho muito importante quando a gente discute esses temas, né? E uma das coisas, quando a gente leva essa discussão, né? E aí, beleza, você está falando de política de drogas, eu fui presa por essa merda e eu estou aqui dentro. E aí? E aí eu acho que é importante essa discussão, porque, né, o que a gente pensa? A política de drogas está aí, ela encarcera e ela está matando. E aí eu acho que a ideia, quando a gente vem trazendo todos esses diálogos e tudo mais, é que a gente precisa repensar essa política, né, e esse cuidado em saúde. Eu acho que a gente compreende que não é aprisionando, que não é o aprisionamento, que não é a morte, que não é a internação compulsória. E aí, como a Cris aqui, né, explanou lindamente, assim, os diversos contextos do que acontece com essa relação da substância. Então, que nova política é essa que a gente pode pensar, né? Por que algumas são... Acho que um dos pontos que a gente bateu muito lá, a Lu, né, que também tem uma didática muito boa com as meninas, o ponto principal é por que algumas são permitidas e outras não, né? Onde que bate essa régua? Como a Cris traz, né? Como é que a gente delimita o que é... Assim, a gente consegue visualizar o que é prejudicial, é claro, né, num contexto social. Mas o que a gente delimita de possível, o que é permitido e o que não é? E tem um contexto dessa questão da famosa guerra às drogas, né? Eu lembro de uma fala da gente lá também na caravana do conhecimento. Quem ganha na guerra das drogas? A droga.
Só a droga. Parabéns às drogas, que mais um ano tá ganhando as guerras às drogas. E ela era igual o Brasil no futebol nos anos 90. Só dava ele só dá droga. Por quê? Porque o policial morre por isso. Porque as pessoas morrem por isso. Porque quem está tanto no tráfico como quem não está no tráfico, mas fica à mercê dessa política de combate, de guerra, está todo mundo morrendo, só está morrendo. Só está morrendo aprendendo. A seletividade penal, ela existe, ela não pode ser ignorada, ela tem que ser vista, e por quem for operador de direito, quem for operador das ciências sociais, quem for antropólogo, nós sabemos que existe uma seletividade penal. Quando a gente está falando de pessoas com uso prejudicial de drogas, a gente está falando de pessoas que cometem crime de furto. E, no caso, é um furto pela fome. E não é um furto... E que fome é essa? É fome de uso de droga? Não é. É fome de fome. De falta do Estado na manutenção mínima desse ser humano. Se as pessoas acreditam que as pessoas que são hoje moradoras das cenas de uso são todas, quando passam pelo sistema penitenciário, elas são presas por tráfico de drogas, elas não são presas por tráfico de drogas. Desculpe, estou tirando você dessa caixa. Elas são presas por furto, por roubo. E como diz ontem também, volto a falar da minha queridíssima Patrícia Magno, elas são presas quando elas estão em movimentos do uso e por conta do uso passam a algum extremo, elas não são colocadas na capitulação de lesão corporal e sim a tentativa de homicídio. Então, elas pulam de furto para homicídio e ninguém fala sobre... Aí, o mesmo juiz que não define, lamento, desculpa, pessoal da Justiça Federal, mas o mesmo juiz que não define que ela é usuária, também não verifica que essa mulher está com fome. Que não vai fazer um estudo social, e aí, indo para a região da questão da penitenciária, a classificação que o nome é dado como classificação do corpo, que vai analisar essa pessoa que está dentro do presídio, não vai analisar que essa pessoa chegou lá em estado de subnutrição. Entendeu? Isso não vai chegar em momento nenhum daquele processo. Isso é uma coisa que deveria tirá-la desse processo penal. Porque isso tiraria ela nesse momento, porque o princípio, por exemplo, roubar algo num supermercado, que é uma das coisas que mais eu via nos processos lá na Maré. Fulano sempre era gerente do Vianense, o autor da denúncia. Vianense, supermarket, não sei o quê, mercadinho do fulano cicrano, informando que a pessoa roubou um miojo. Eu vi uma pessoa que ficou 8 anos por causa de um miojo. Miojo. A gente tem uma mulher na unidade, no manicômio judiciário. Entendeu? Então... Por um miojo. Gente... E a fala dela é bem impactante, né? Primeiro, eu acho que a sociedade... sei lá, a sociedade também está muito hipócrita também, muito cega. Mas também o judiciário permanece essa cegueira. Quando vê que uma pessoa... Numa coisa que é uma bagatela, tem um princípio do direito penal que se chama princípio da bagatela, que é completamente ignorado pelo judiciário, que não verifica que isso é uma bagatela, que é assim, faz essa mulher, faz esse homem, faz essa pessoa prestar serviços a essa... mas ela já veio aqui 10 vezes. 10 vezes ela foi processada por furto. Você vai ver anotações da FAC, da Folha de Antecedentes Criminais dessa pessoa, e todas são lá por furto. Furto de quê? Aí você vai ver os processos, as quantidades, os produtos, as situações, tudo fome. E é nesse ponto que a seletividade penal...
fica descarado. E aí a gente encontra lá com meninas lá no interior do Acre, sendo presa por coisas que são consideradas bagatela, e elas mesmas falam assim, não foi por uso não, tia, né? Lembra? Não foi por uso não, tia, não estava com bagulho nenhum não, tia. Eu fui porque eu tenho um menino, a menina de 16 anos, eu tenho um menino pequeno, está com fome, fui roubar arroz para fazer em casa. Cara, sério, não. Que eu acho um ponto interessante, né? Que a gente, antigamente, as pessoas tinham muito assim, a pessoa entra no tráfico por causa de fome e tal. E tudo bem, a realidade do Rio de Janeiro talvez possa ser outra, né? Uma metrópole, uma capital, como a Cris traz, né? Às vezes tem a relação do ter acesso a consumo, à ostentação, ao meio que você vive. A gente sabe que as comunidades, elas são uma sociedade, né? Elas têm a sua própria constituição e organização. Beleza. Mas, gente, e assim, é muito sério, quando a gente foi ao Acre, né, e a gente passou pelas 3 unidades penitenciárias, a gente já trabalha, mas quando a gente foi fazendo essa discussão, né, nessas 3 unidades penitenciárias, e a gente foi nessa conversa, né, e foi ouvindo os depoimentos, é basicamente isso, assim, tipo, eu não terminei o ensino médio, não tenho emprego, ninguém nunca quis me dar, olha, eu quero trabalhar, porque o senso de moralidade é muito grande. Então, é isso, assim, eu não uso droga, tá maluco, tá amarrado, tira de perto de mim, não uso. Mas, tia, ninguém quer me dar um emprego. Eu tenho filho, porque a gente sabe, é uma cidade do interior e acontece sim, meninas de 15, 16 anos sendo mãe. E não é uma questão, não é uma gravidez na adolescência, é a idade para se ter filho e estar se relacionando. Então, assim, é uma outra estrutura realmente. O Acre, ele tem uma pegada interiorana e a gente via realmente esses depoimentos. Olha, eu tenho filho, ninguém quis me dar emprego, eu precisava de alguma forma. E lá a gente viu as mulheres sendo até chefes de boca, uma coisa até diferente da organização que a gente tem de estrutura de tráfico e crime aqui de tráfico não, de vendas de entorpecentes ilícitos aqui no Rio de Janeiro, mas no Acre a gente viu uma estrutura um pouco diferenciada e como isso é, de certa forma, eu não vou chamar de emprego, mas uma forma de trabalho e de existência dessa família, daquela família. As mulheres que vendiam drogas e pequena quantidade, gente, é absurdo. Ela realmente fala assim, eu tinha 500 gramas de maconha, assim. Não estou dizendo que é uma quantidade tranquila, mas para quem sabe que, para vender, talvez isso não seja muita coisa, mas sendo pega por 2... Tem aquela vereadora, tadinha, que falou que foi presa com 2 barrinhas de 10 reais. Ela mostrou pra gente, assim, era desse 4 tamanho. gramas, não era nem 2, acho que eram 2 gramas em cada uma, era 4 gramas. Uma coisa pequenininha. Mas as pessoas vendem e realmente é para existir, né? Para poder manter a sua alimentação básica, para poder ter um mínimo de existência. Então, gente, a gente queria abrir um pouco, assim, né? Porque a gente não se planejou muito, mas, assim, eu vi que tem pessoas aqui que têm interesse no tema ou que trabalham, então, se vocês quiserem falar alguma coisa, não necessariamente uma pergunta, mas alguma explanação, compartilhar com o restante das pessoas alguma informação, alguma crítica, alguma reflexão. Fiquem à vontade. Ali tem um microfone. Ninguém lembrou da gente. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, parabéns às 3, muito elucidante, as palavras e tal. Eu, apesar de ser advogada, nunca atuei na área criminal. Então, talvez as minhas questões sejam bobas, sejam tolice, que vocês já... Também nunca estive no Acre, não conheço essa realidade que vocês estão falando, estou tomando conhecimento agora. Apesar da minha idade, eu sou advogada há pouquíssimo tempo, porque eu era funcionária do Tribunal do Trabalho, era impedida, mas nunca atuei na área criminal, não por medo ou preconceito, é que não apareceu mesmo. Assim que eu peguei a carteira, entrou a pandemia e tal. Mas eu fico assim, achei interessante, fiquei com muita dúvida em algumas coisas. Por exemplo, a questão da tornozeleira eletrônica. Onde eu moro, no Flamengo,
tem vários modos de falar, né? Uns 3 ou 4 pessoas em situação de rua com tornozeleira eletrônica. E dormem, assim, praticamente o dia todo, seja sol, barulho, chuva, gente andando. Então, eu fico me questionando. Quando duas são mulheres, um homem só. Quando eles saem do sistema prisional com a tornozeleira eletrônica, que eu fiquei sabendo agora, como vocês falaram, às vezes é uma coisa pequena, não é nada, não são assassinos, criminosos, senão estariam encarcerados, né? Mas não existe um acompanhamento de uma assistente social, de alguém, ou eles que não aceitam e continuam em situação de rua. Outra coisa, porque eles dormem direto, será que vocês levantaram a questão das drogas? Será que eles conseguem essas drogas? Porque dá a impressão que eles estão sedados, não sei, porque barulho, cachorro latido para eles, e gente andando, sol no rosto, e eles continuam dormindo. Então, essa questão da droga, eu fiquei pensando, será que eles conseguem de alguma forma? Outra coisa que me chamou a atenção, que essa moça da ponta falou, que, por exemplo, se eles tomarem não sei quantas latinhas de cerveja, a fome diminui e eles não sofrem fome. Aí eu me questiono, se eles conseguiram o dinheiro e compraram a cerveja, em vez de comprar uma comida, não seria isso tipo uma fuga, para que ele, não só para que não sintam fome, mas também tipo uma fuga da realidade? Fico pensando isso, porque se ele conseguiu o dinheiro para comprar não sei quantas latinhas de cerveja, não seria mais fácil comprar uma quentinha e tal? Então, essas questões ficaram assim. Meninas, e se eu vocês posso puderem me esclarecer um pouco sobre isso, Qual o seu eu nome? agradeceria. Sônia. Oi, Sônia. Que bom, né? Sempre vir a advogar em algum momento da vida, eu acho que quem tem essa oportunidade, faça. Procure também ver se uma hora, em algum momento, o criminal aparece na sua vida para você abrir esse momento mais bonito do direito. Eu sou amante do direito penal. Na faculdade, eu vou responder a sua pergunta de trás para frente, tá? Só um adendo. Na faculdade, quando a gente está no segundo, terceiro período, todo mundo é apaixonado por direito. Todo mundo, Depois o bicho pega. Vem aqui para a rua que a gente... Impossível. Aqui o bicho pega. A primeira pergunta, então, por que não usa o dinheiro que consegue para comer? Não, é da tornozeleira. Não. Eu vou responder de trás para frente. Sônia, eu vou dar uma opinião para você. Você sabia que a cerveja é item básico da cesta básica? Por isso que ela é barata. Ela é mais barata do que a comida pronta. Essa pessoa está na rua. Mesmo que você já parou para pensar que uma comida que você considera barata, ela ainda é para preparo? Preparo aonde? Entendeu? A gente tem que raciocinar aqui. A cerveja, a cachaça, são itens da nossa cesta básica. Por isso que elas são bebidas barateadas. O refrigerante não é, mas a cerveja e a cachaça são. Isso desde 1900 e Guaraná com rolha, acho que sempre. Então, a gente tem um benefício a alcançar esse tipo de bem com mais facilidade do que a comida pronta. Se você descer em qualquer mercadinho, e aqui todo mundo, em algum momento da vida, já foi na Lapa. Creio eu. Se você for no mercadinho na Lapa, você tem um barrilzinho ali de álcool por R$5, R$3. Mas você não tem uma comida pronta por R$3, R$5. Ah, mas podia comer um salgado. Mas você acha que o salgado vai matar o frio e a fome? Porque tem frio. Não esqueça do frio. Não vai matar o frio e a fome. Você já conheceu uma pessoa com depressão? Ela dorme. E a gente está falando de uma pessoa na rua, com tornozeleira,
sem energia elétrica para manter a tornozeleira. Quando a polícia pegar, ela vai ser reconduzida para o sistema penitenciário, porque ela está cometendo a falta grave de não manter a tornozeleira ligada, porque ela tem que manter a tornozeleira ligada numa tomada. Que tomada? Explica um pouco sobre o processo da tornozeleira. E aí eu vou explicar. Assim, não é revolta, tá, Sônia? É só uma explicação. É que eu sou uma pessoa do teatro, pessoas do teatro falam com a mão, falam assim. Não, o teatro me envolve tanto quanto o direito penal. E também é outra coisa que eu sempre digo que as pessoas têm que fazer. A Cris vai falar, só um minuto. Não, rapidinho, só para complementar antes dela continuar, sobre essa questão de dormir muito. No meu TCC eu coloco isso porque tem o nosso corpo, quando você está em situação de fome, e aí, enfim, tem um autor que chama Josué de Castro, ele é um médico, e eu uso ele como a principal referência. Então, ele tipifica a fome, né? Então, tem a fome total, que é quando você não tem acesso aos alimentos, e tem a fome oculta, que, por exemplo, pessoas aqui podem estar com essa situação de fome. Você, por exemplo, pode comer McDonald's todo dia. Nutricionalmente falando, você está em situação de fome, porque o seu corpo não tem. E toda vez que o nosso corpo não tem os nutrientes suficientes, ele fica dando o jeito dele de te manter minimamente vivo. Então, tem um fenômeno que acontece que chama letargia, que essas pessoas, quando elas não têm o seu corpo não sabe quando que você vai comer de novo. Então, ele te adormece para que você economize energia. Então, é um movimento, assim. Essas pessoas, é claro que elas sentem fome, mas, geralmente, elas são atenuadas, é o atenuante, não anula, né? A fome. Então, o crack, o álcool é o maior atenuante de fome. De frio também. De frio, exatamente, não só, de outras questões também, como o frio, a sede, a dor emocional. O mínimo de felicidade. A tristeza. Então, assim, quem é que nunca em algum momento da vida quis fugir daquela realidade? Seja dormindo ou seja se drogando, ficando bêbada, sei lá, fui traída, vou sair com as minhas amigas e quero beber até amanhã e esquecer o meu nome. Quem nunca, né? Então, assim, dependendo da situação socioeconômica e racial que você tiver, a sua realidade ela é muito difícil de ser encarada. E fora isso, né, eu já ouvi uma vez assim que isso me pega muito, assim, essa frase. Uma pessoa me disse que depressão e ansiedade era coisa de rico. E eu acho que isso é um equívoco enorme, porque se a gente for entender que o ambiente, uma das causas, né, da depressão e da ansiedade é multifatorial, são vários fatores, genético, ambiente, se você passou ou não por alguma violência, tem muitas coisas, não é um fator só. Mas um deles é o ambiente, o público que a gente atende. Se a gente, né, fosse analisar, sei lá, a produção de neurotransmissores no cérebro dessas pessoas, quais estariam mais ativos ali? Os do bem-estar? Acho que seria difícil, não sei. Então, assim, e aí eu acho que tem essa questão. Mínimo de ferramentas também, né? Como é que a gente pensou, eu estava pensando nesses dias, assim, quando você entrega uma quentinha, sobrou do restaurante, vou levar, vou entregar para alguém que está em situação de rua. Alguém pensa em botar o talher? Porque a gente está entregando a quentinha. Como aquela pessoa vai comer? Eu sempre peço um talher de plástico. Sempre importante e sempre tem disponível no restaurante. Porque tem que pensar. Eu da outra vez fiquei assim, realmente, como é que a pessoa vai comer? Eu não pensei, tem que... E assim, o crack, ele é mais barato que um prato de comida, né? Ainda mais se a gente for olhar a inflação hoje em dia, é muito mais fácil você conseguir uma pedra de crack que vai te dar também um barato louco, não vai só sanar a sua fome, pelo menos naquele momento, enganar a sua fome, né? Mascarar a sua fome, mas ela também vai te fazer fugir da realidade. Você vai ter acesso a um bem-estar, no seu cérebro vai ter os neurotransmissores vão ficar louquíssimos ali. E é isso, é um combo ali, né? E eu acho que, sobretudo quando a gente fala dessa questão da alimentação, que eu não gosto nem de chamar de insegurança alimentar, eu chamo de fome. É chamar o Estado, que são as políticas públicas de alimentação, por exemplo, os restaurantes populares, a gente tem um fechamento de alguns, então isso implica diretamente na redução dessas pessoas do acesso à comida, porque é R$1 que você consegue ali. Redução de danos, né? Exatamente. Então, assim, a gente fala muito da prática individual, né? Eu vou dar ali um prato de comida, não sei o quê, mas a gente também tem que chamar o verdadeiro responsável por isso, que é o Estado, através das políticas públicas de alimentação, de distribuição de renda, de emprego, educação, enfim. E aí, vindo para a sua pergunta sobre a questão da tornozeleira, eu vou tentar explicar mais ou menos como é que... Primeiro, não existe uma divisão de tipos penais, né? O fulano fez esse crime, ele vai ganhar tornozeleira.
Não é assim. É por conta do regime que a pessoa está. Ele pode ser um assassino e estar de tornozeleira, sim. Ele pode ser um traficante e estar de tornozeleira, sim. É porque ele já passou por vários regimes e ele chegou no regime aberto. Então, doutora, e quem tiver essa dúvida, não é o tipo penal que define a tornozeleira. Esqueça isso. Pode ser qualquer um. É o regime a qual a pessoa está cumprindo. E aí você falou assim, mas não tem um acompanhamento. Deveria. Na nossa lei de execuções penais tem essa obrigação? Não, mas com asterisco. Vou explicar o que deveria estar acontecendo. A lei de execuções penais informa que você tem que ter o acompanhamento de assistente social, de um farmacêutico, de um enfermeiro, de um médico, enquanto estiver em cumprimento de pena. Você está com a tornozeleira eletrônica. Você está em cumprimento de pena? Está. Mas na rua, em regime aberto com a tornozeleira eletrônica, ele não está tendo acesso a esse grupo da classificação que faz os atendimentos na SEAP. Então, ele fica ele vai para o regime aberto, sem informação, sem indicação de espaços para continuar esse cuidado, e normalmente nem é conduzido ao CAPS ou a algum tipo de clínica ou consultório público para a manutenção do seu cuidado. E além de uma outra problematização que existe na pessoa em situação de rua, é que a grande maioria não tem lugar para guardar os seus documentos. Ele chega nos equipamentos públicos para cuidado de saúde. Ele não é atendido por falta de documento. E vocês sabiam que o Detran tem uma regra que, se você fizer 7 vezes a carteira de identidade, ele não emite mais? E você sabia que várias vezes, muitos deles chegam a esse número e eles não conseguem mais emitir? E aí eles têm que ir na justiça itinerante. Agora, eu estou na rua, eu vou conseguir chegar na justiça itinerante? Eu vou ter essa ciência? Alguns deles são analfabetos, ou semi-analfabetos, ou analfabetos, funcionais. Pessoas que chegaram aí para o colégio, mas hoje não conseguem mais ler. Então, antes da gente acreditar que ali existe uma pessoa que não quer fazer um movimento, vamos analisar qual o movimento que fez ele estar ali. Eu acho que é o mais importante para que todo mundo consiga olhar a essas pessoas não mais como cracudos, e sim porque tem um artigo que aí eu faço muitos votos que todo mundo lê, que se chama Meu Nome Não É Cracudo, que fala sobre nunca mais falar essa palavra. Sabe? As pessoas têm nome. Aquelas pessoas são tão pessoas quanto nós somos pessoas. Então, elas estão em situação, elas não são pessoas da rua, elas não são pessoas de rua. Elas estão em situação, elas podem sair dali. E nós temos que partir para políticas públicas que prezem que elas consigam ser minimamente auxiliadas para suas reestruturações, apresentando questões da redução de dano, porque você ofertar ambientes laicos, que cuidem da sua saúde, que introduzam questões de redução de danos, aí sim a gente está falando de ressocialização. A gente não está falando de ressocializar botando dentro da cadeia, tirando na cadeia e colocando na rua e jogando para voltar daqui a 20 dias para outro ambiente carcerário. Não sei se consegui te responder, Sônia. Outra questão, eu esqueci de... Está ótimo, eu entendi muita coisa que eu não sabia realmente, confesso. Normal. Eu não sou da área, né? Mas outra coisa que eu esqueci de perguntar, desculpe a minha ignorância, literalmente, ao pé da letra, redução de dano muito simples. Mas, na prática, essa expressão significa o quê? É o trabalho do Estado, da parte médica, do SUS?
O que seria realmente a redução de danos? Então, a redução de danos enquanto prática de saúde, ela não tem exatamente uma forma específica, porque ela geralmente é construída com aquele sujeito. Então, assim, a metodologia que as equipes vão utilizar, ela vai ser construída no caminho com essa pessoa, porque um dos princípios é justamente que aquele sujeito responda por si. Então, eu posso querer, por exemplo, continuar fazendo uso, mas viver minimamente melhor do que eu vivo hoje, por exemplo. Mas, assim, ela não é reconhecida, tem muita dificuldade de verdade de o Estado, enfim, os movimentos, a sociedade que a gente vive de reconhecer enquanto uma prática de saúde, porque as drogas ainda são levadas como uma questão de segurança pública. Então, assim, não existe uma forma da redução de danos, né? Assim, se a gente fosse olhar para a história, ela começa lá em... Assim, os primeiros momentos, né, no contexto da Segunda Guerra, justamente porque os soldados, enfim, os combatentes lá que estavam, eles voltam viciados em morfina, pelo que acontece, pelo contexto lá, enfim. E aí surgem os primeiros debates sobre agora o que o Estado vai fazer. É nossa responsabilidade, né? Eles estão... O que a gente vai fazer com essa? Só que isso não tem força, porque justamente passa por uma questão moral muito grande. E aí isso só retorna depois, acho que na Holanda, em 1980, por aí, se alguém tiver aqui dados mais precisos e quiser falar. 90? A gente tem 33. E aí começa muito na prática, porque as pessoas que estavam fazendo uso de injetáveis, por exemplo, elas estava tendo uma disseminação do HIV, então, e da hepatite também. Então, surge nesse sentido, de literalmente reduzir os danos do uso abusivo. Só que como uma prática que vai se perpetuando ao longo das décadas, isso vai se aprimorando e a gente vai tendo hoje em dia outras formas, né? Não é só em relação ao uso abusivo. Então, assim, quando a gente, por exemplo, está lidando com população em situação de rua, essa prática se expande em muitos níveis, assim. Então, eu não sei se eu consegui responder, mas é porque é muito difícil realmente colocar numa caixa, assim, de dizer, olha, na prática funciona de tal maneira. É literalmente o que o nome está sugerindo, mas a forma como isso vai ser aplicado naquele sujeito depende, porque vai ser construído junto com ele. A ideia é que seja construído com uma equipe multiprofissional, enfim. E sempre entendendo o que aquela pessoa... Né? A gente tem na nossa sala, por exemplo, mulheres que não suportam ouvir a palavra droga, não querem de jeito nenhum, e que fizeram uso abusivo de crack durante anos. E tem outras que fazem uso e que dizem tranquilamente, eu quero continuar fazendo. Ou eu quero parar, me ajuda, quero sair, não quero mais usar. Então, assim, é sempre de acordo com o que aquele sujeito quer para a sua vida, porque a gente entende que a gente precisa respeitar, né, a individualidade, a autonomia daquela pessoa. Então, não sei se eu consegui responder. Então, já deveria ser, né? Mas, por exemplo, em 2019 teve uma revogação. Todo governo, gente, independente do quão para frentex ele seja, essa é uma pauta que está sempre em tensionamento. Porque eu acho que ela toca em lugares muito sensíveis para o Brasil, assim. Quando a gente vai olhar para a questão da escravização, quando a gente vai olhar para os interesses políticos acerca das drogas, porque a gente sabe que existe, sim, né? As armas não chegam no tráfico pelo céu, elas não caem ali, não é Jesus que vai lá e... Sabe, assim, então tem uma questão política muito forte. Então, você, de alguma maneira, como é que eu posso dizer? Diminuir essa... Transformar a redução de danos, digamos assim, em aceitável, isso implica diretamente na guerra às drogas, que tem outros interesses por trás. Então, assim, eu não... É porque você vai trabalhar com uma ideia de regulamentação de algo que eles não querem que seja regulamentado e que não saia da segurança pública para a saúde pública. Porque redução de danos, necessariamente, você vai passar pela exatamente essa palavra, a regulamentação das drogas. E regulamentar algumas drogas significa mexer num vespeiro que eu acho que não existe esse interesse. Na estrutura do comércio das armas, do comércio de outras... do colocar as drogas para ser algo legal, isso quer dizer que a partir de então o comércio varejista disso vai ter que pagar imposto. E toda essa estrutura, para ser modificada, não é interessante para o Estado, que aqui ainda
nos comanda, né? Então, por exemplo, a gente tem países próximos como a nós, como por exemplo o Uruguai, que regulamentou e que tem já estudos de que o consumo diminuiu substancialmente, sabe? A gente sabe que a regulamentação é um caminho. A regulamentação ajuda a redução de danos. A redução de danos não vai ser aceita como política pública sem ter uma outra coisa muito maior, que é a regulamentação, a ser promovida. Alguns governos tentaram introduzir, né, Cris, algumas práticas de redução de danos, mas elas retroagiram nesses últimos anos. Recentemente, inclusive, agora já está tendo um movimento que nunca tem fim, no sentido de movimentação, com a fala do Eduardo Paes. Então, assim, ele diz que vai procurar as medidas legais para a internação compulsória. E agora os movimentos estão, né, os movimentos, as instituições estão em luta de novo disso que, enfim, nunca tem fim. Independente do governo, é algo que está sempre tensionado e que está sempre... E justamente por isso, porque você toca num vespeiro, assim, não tem como falar de redução de danos enquanto política de saúde e não falar na regulamentação das drogas. E falar na regulamentação das drogas é quase como um círculo, assim, né? E aí você vai mexendo em vários outros pontos, né, que são políticos, de interesses partidários. Gente grande por trás. A palavra vespeiro entra nessa. A pessoa que está ali em facilmente. situação de rua na Avenida Brasil, ela é a pontinha do iceberg de algo gigantesco que, enfim, a gente não tem. Mas aí a sociedade, a mídia constrói o vilão ideal, que é a pessoa negra que está lá. E aí você nem lembra do Aécio, que estava, sei lá, com 400 quilos de cocaína no jatinho dele. Então, assim, o inimigo perfeito, porque entra nessa questão racial. Então, assim, é muito mais fácil, né? Aí eu retomar a Patrícia, que traz o Lombroso, que foi um cientista que ele é o grande representante do racismo científico. Era literalmente você justificar por que os negros estavam naquela posição de escravização e por que era legítimo, né? Os negros eram literalmente... Ele justificava por que eram inferiores aos brancos e por que isso justificaria a escravização. Então, isso tem base até hoje. Assim. Claro que hoje em dia a gente não pensa assim, nossa, aquela pessoa ali não merece estar ali porque quer, porque o Lombroso lá... Não, mas isso isso entra na nossa veia de uma forma que a gente reproduz sem nem saber por que a gente pensa isso. Através da mídia, através da conversa com a tia, com a avó, vai passando isso, sabe? É introjectado de uma forma que, se a gente não parar para refletir ou discutir como a gente está fazendo aqui, a gente simplesmente vive acreditando nisso, assim, né? Me perdi. Eu só queria trazer uma síntese aqui, que eu acho que pode ser interessante. A redução de danos, ela, como as meninas falaram, né, é uma estratégia que nasce implementada no Brasil em 89, e ela vem com viés de troca de seringas, de injetáveis, com essa política de redução. Então, a redução de danos, elas são abordagens e estratégias apoiadas nas diretrizes de saúde, voltadas para reduzir a contaminação e o uso prejudicial de substâncias. Ela nasce apoiada, né? Ela vem nessa abordagem apoiada ao Ministério da Saúde. As diretrizes não é uma política pública, elas são ações criadas coletivamente e que deveriam que o governo pensasse. Mas ela traz esse apoio na saúde, mas ao longo dos anos vai tomando uma medida multidisciplinar, do qual não só o setor da saúde se envolve, e como a gente tem os direitos humanos, a educação também com esse viés dessa redução. Então, são estratégias. E eu até esqueci, gente, que um que entra nesse vespeiro são as comunidades terapêuticas, né? Então, assim, elas também são grande... O governo, eu não vou lembrar com exatidão, assim, mas se vocês procurarem, né? Eu estou muito assim, se vocês procurarem. O governo investiu não sei quantos milhões nas comunidades terapêuticas. Retirada do SUS. Exatamente. Então, assim, é um vespeiro que é sinistro. A comunidade terapêutica, nos últimos 4 anos de governo, foram todas financiadas por dinheiro público. Quanto mais pessoas internadas, mais elas recebiam. Então, nós víamos aqui, por exemplo, o nosso querido SMESH DH, que é a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social do Rio de Janeiro, pegando as pessoas na rua compulsoriamente, colocando na van e levando para as comunidades terapêuticas.
Essa questão que você falou da troca das seringas, né? Em 89 é porque a AIDS estava explodindo, né? Então foi uma forma de diminuir, Isso. porque ia parar tudo Isso. na saúde pública, Sim, e mais sim, despesas perfeito. e tal e tal. Isso Mais que- contaminação. porque eu como lembro. a Cris traz, né, um movimento ele de cunho internacional. Isso são estratégias em que a sociedade tem que pensar minimizando esses riscos à saúde, né? Então, tanto as doenças de contaminação, as ISTs, né, as infecciosas, quanto o uso. Aí, nesse boom de 89, e desde então, tem sido estratégias adotadas pela organização. Isso, a sociedade civil, o Ministério da Saúde, adotando estratégias que a gente percebe que a abstinência não formam formas de lidar. Buscando conter, né? Ainda que não consiga erradicar totalmente, mas conter, como a própria expressão diz, A grande reduzir questão os da danos. redução. Isso aí, reduzir o dano. A grande questão da redução de danos é não institucionalizar as pessoas, dando para ela a autonomia do sujeito, né, e tornando que o que ela quer preservar na vida dela, ela consiga, mas de forma não prejudicial. Oi, bom dia, gente. Esse tema é assim muito instigante, muito complexo. Eu me identifiquei muito na fala da Lu, porque eu faço parte do projeto Ruas, já há um tempo eu atuo no Ruas. E a gente atua, para quem não sabe, o projeto Ruas, ele atua diretamente com a população em situação de rua. E a gente trabalha diretamente com a redução de danos. E uma das questões assim que é mais complexa assim é o acesso à saúde, aos serviços públicos, por exemplo, que eles não estão preparados para uma pessoa usuária de drogas. Quando a gente vai falar assim, por exemplo, acesso a abrigo, a pessoa tem que estar limpa, não pode, ou então minimamente bem, não pode estar. Porque se ela chegar no horário para dormir no abrigo e ela estiver drogada, ela volta diretamente para a rua. Então, a gente vê que o sistema ele é uma escadinha, né? Mas a partir do momento que a pessoa, isso entre aspas, falha para esse sistema, ela volta diretamente para a rua e retoma esse ciclo vicioso, sabe? Oi? Ela é punida, mas ao mesmo tempo o Estado ele não dá meios para aquela pessoa sair daquele ciclo de violência e nem olha para as pessoas em situação de rua como uma população totalmente heterogênea. É muito complexo, é muito complexo mesmo. Aí eu queria saber assim de vocês assim, como é que o que vocês acham do acesso à saúde para a população em situação de rua, usuária de droga? Então, o que eu poderia dizer é que assim, eu já passei por 3 instituições, digamos, né? Eu trabalhei primeiro com a população em situação de rua diretamente, depois eu trabalhei no CAPES e agora com as mulheres. Eu falo muito, eu estou ficando com graças do sistema e que também tem muitas que estão em situação de rua. E uma coisa que a gente observa assim nesses 3 contextos é que isso que você fala é uma realidade, infelizmente, assim. Acho que a gente tem muitos profissionais, né? E acho que a própria instituição, assim, acho que nem os profissionais, porque eu acho que cai muito naquela coisa do sucateamento. E aí eu acho que, assim, de fato, esse espaço ele não é para essas pessoas, assim, né? Uma vez eu estava numa abordagem com um usuário e, assim, a forma como eles não se sentem nesse lugar de acessar a saúde, assim, né? Seja porque um médico tratou mal, enfim, alguém lá, pelo fato deles não se apresentarem nas normas, digamos assim, morais, né? Ter um odor, não estar, enfim, vestido. Então, assim, de fato, não existe. Assim, na prática, na teoria que a gente está falando aqui, é muito legal, mas, assim, quando a gente vai de frente para os serviços, isso não se concretiza de fato. E não só no serviço de saúde, mas no judiciário, né? Inclusive, a gente teve um caso que, em relação às tornozeleiras, assim, rapidinho, só para voltar, de mulheres que a gente atendia que estavam em situação de rua e que elas estavam reincidindo pelo fato de não terem onde carregar a tornozeleira. Então, assim,
Falar da população em situação de rua é muito complexo, porque eles reúnem, né, eles são atravessados, na verdade, por todas as escassezes, gente, que a gente consegue imaginar, assim. Eles são destituídos pelo Estado de absolutamente tudo, assim, né? De moradia, que seria o maior organizador da vida de um ser humano. Então, assim, é na sua casa que você descansa, é na sua casa que você se alimenta, que você se organiza para o seu trabalho. Mas, enfim, eu dei a volta ao mundo. E só para dizer que, enfim, é isso, assim, infelizmente não tem muito o que dizer, mas em relação a isso, de fato, é a barreira de acesso, assim, de não ter essa entrada. Então, assim, como que o SUS, a gente pensa... A gente teve alguns avanços, mas, assim, ainda assim, não... Eu acho que também tem um acréscimo a fazer sobre essa questão da saúde e das pessoas pop rua, né? Em situação de rua, eu acho que a gente nunca olha que na rua existem mulheres e mulheres que gestam. Vocês lá no Ruas, com certeza, eu conheço o projeto de vocês e eu sei o quanto vocês são empenhados no cuidado geral dos seus... Da turma que é atendido por vocês. Da mesma forma que eu lá, quando era do AN, eu hoje com elas, e onde eu estiver, eu terei o mesmo pensamento. Mas quando a gente pensa em mulheres em situação de rua e sobre as violências que elas passam, e muitas vezes violências sexuais, onde elas são colocadas ao estado da gravidez, essas mulheres chegam nesses hospitais que nós temos como hospitais públicos, e seus filhos, querendo ou não tê-los, querendo ou não ficar com eles, elas já são colocadas em posição de que vão ser perdidos esses seus filhos. Esses filhos vão ser institucionalizados por serem pessoas que estão em situação de rua. Esse dado é mais importante do que perguntar a essa mulher se ela tem uma rede de apoio para a manutenção desse filho. Sim, Lu, inclusive a gente teve um caso agora de uma atendida nossa. Ela é usuária de drogas, ela teve um filho e o conselheiro tutelar, ele usa como pré-requisito: se a mãe é usuária de droga, a gente vai destituir o poder familiar. Existe uma regra e portaria aqui no Rio de Janeiro sobre isso. Não é só o conselheiro tutelar que vai dizer isso. Desculpa interromper. Não, claro. É algo regulamentar. Se você verificar que as mães não têm condições, institucionalize. E a mãe é punida por isso. Com a perda da maternidade. Com a perda da maternidade. E sabe o que vai acontecer com essa mãe? Ela vai ser colocada de novo na rua. Já está na rua. E aí, já parou para pensar como é que é, por exemplo, se estiver na rua, de tornozeleira para parir? Ela não vai parir, enquanto não chegar o mandado do Tribunal de Justiça liberando a quebra da tornozeleira. E ela vai sofrer horas e horas e horas. E se ela falar, quebra a tornozeleira porque eu quero parir, ela vai ser apenada por isso. Entende o nível da tortura que essa mulher vai passar? Estamos falando de uma mulher em estado puerperal, exatamente. Estamos numa pessoa com puerpério. Mas, assim, a gente não pensa nem no antes, muito menos vai pensar no depois. Primeiro, essa criança é perfeita para a adoção, porque ela é um bebê, porque ela vai ser institucionalizada rápida e a destituição dessa mãe vai ser feita na hora, porque ela entrou neste sistema público de saúde sem documento. Lembra do documento que a gente falou? Sem documento. Então, a gente nem sabe quem é essa mãe, logo eu vou destituir de quem? A gente não pode mais falar a palavra indigente, mas é quase a mesma conotação da morte desconhecida. É um nascimento por pessoa desconhecida. Como é que uma pessoa não tem mãe?
Porque se você for em alguns abrigos aqui no Rio de Janeiro para adoção de crianças menores de 3 anos, você vai pegar várias identidades de mãe desconhecida. Eu já passei pelo processo da adoção e eu já vi muitas identidades. E lá consta mães desconhecidas. E aí eu sei, nesse momento, a natureza da vida daquela criança. Não existe mãe desconhecida, gente. Existe mãe não reconhecida pelo Estado a ser mãe, né? Esse é o problema. E eu acho que pior é se for uma mulher negra, né? Porque historicamente são tidas como mulheres fortes, que aguentam muita dor. Então, assim, tem relatos chocantes, assim, de mulheres que são submetidas à dor justamente porque elas são consideradas como mais fortes. E acho que dependendo, por exemplo, se você tem uma adolescente, sei lá, em situação de rua que engravidou, aí ela é safada, ela é, sabe? Então, isso vai se... Tem várias formas, né? Não é só a violência, não é ginecológica, psicológica, física. Você vai ter diversas formas de violência num movimento só. Com a mulher negra, pessoa que está em situação de rua, que vive essa questão gestacional e passa por tudo isso, ela passa por todos os graus de violência existentes. Todos os graus. Acho que é isso. Então, gente, bom dia. Eu me chamo Niara. Eu trabalho como auxiliar administrativa na Elas Existem. Também sou, graças a Deus, no meu último ano, me formando em serviço social pela UFRJ, né? E me chamou muita atenção, né, quando a Cris falou sobre a questão das travestis, né, das mulheres trans que estão encarceradas ou que já viveram cárcere. E porque, assim, né, eu acho que muitas... Assim, a nossa história, né, a nossa vivência enquanto travestis e mulheres trans, ela não é uma coisa única, né, porque cada pessoa tem a sua individualidade, a sua história, mas muitas coisas elas se conectam, elas se parecem, porque é isso, né, a gente vive numa sociedade onde a maioria das pessoas que estão em evidência, que são ouvidas, que são acolhidas, que são minimamente respeitadas, são pessoas cisgêneras, né? Aquelas que se identificam de acordo com, né, o gênero que foi designado nesse momento do nascimento, né? Para quem não sabe o que é cisgênero, é isso, né? E é importante também, né, fazer essa separação, porque sempre, né, colocam a gente nesse campo, é travesti ou a pessoa trans, e esquecem de se nomear enquanto pessoas cisgêneras. Então, acho que é importante, né, fazer esse movimento de se reafirmar enquanto uma pessoa cis, caso você não seja uma pessoa trans ou uma travesti. É isso. E aí o que eu queria falar é que, tipo assim, é muito doloroso quando a gente pensa, né, nessa questão das instituições e na busca dessas pessoas trans e travestis, principalmente das travestis que estão vivenciando a rua, a vulnerabilidade, né, esse trabalho sexual enquanto a única fonte de geração de renda dessas corporalidades. Porque é isso, né? Não me colocando nesse... Sempre, eu não gosto muito disso, né? De me colocar como exemplo, mas às vezes é importante porque, por exemplo, eu, né, tenho um emprego, eu faço faculdade, enfim, né? Mas ainda assim, o meu corpo ele é visto como um corpo estranho, um corpo que não deveria estar nesses lugares, sabe? Tipo, ou até aqui mesmo dentro desse espaço, que é um espaço assim de prestígio, de privilégio dentro, né, da sociedade brasileira. Ou quando eu estou vindo trabalhar no trem, é isso. É como se meu corpo não tivesse que estar nesse lugar. Quando eu vou ao médico, né, na clínica da família, numa UPA, porque é isso, eu não sou rica, então eu dependo do SUS, né? E aí são sempre esses olhares de como se o meu corpo e o corpo de outras travestis estivessem suscetível a qualquer tipo de violência, né? E daí, tipo, como se a gente estivesse sempre numa busca constante, né, da promiscuidade, do sexo. E como a gente não é validada, né? Então, assim, muitas pessoas pensam, né? Por que essa pessoa está em situação de rua, como se ela quisesse estar nessa situação, ou como se ela não quisesse procurar algum auxílio médico, porque são lugares que não respeitam o nosso corpo, né? Para além das próprias equipes, né, que trabalham nesses lugares, falta muito um preparo, né, de saber lidar com o nosso corpo. E é até problemático falar isso de saber lidar, porque às vezes parece que é como se a gente fosse, sei lá, né, não humanas, né? Até porque as pessoas já desumanizam nossos corpos, né? A gente está nesse lugar e eu estava até conversando com a Natália aqui sobre um caso que aconteceu na Elas, que uma das meninas que a gente acompanha foi agredida pela companheira dela, ela é uma travesti,
E aí ela foi no médico, ela não voltou, né, para trocar a questão do gesso, né, se eu não me engano era uma coisa assim que ela quebrou o braço. E aí, né, às vezes a gente, no senso comum a gente pensa, nossa, por que ela não foi lá se cuidar, se tratar? Mas justamente porque é um espaço que não vai acolher esse corpo, principalmente na saúde pública, ou até na privada também, qualquer lugar que a gente minimamente esteja, a gente sempre vai ser vista de lugar de escanteio, então sempre é difícil, né, a gente pensar e minimamente ter realmente essa visibilidade. O que a Cris falou não é mentira, né, de você ver outras pessoas que, por exemplo, eu no caso, né, muito difícil ver pessoas semelhantes como eu, com o meu corpo, durante a luz do dia, sabe? Às vezes eu sou a única pessoa, a única travesti ou a única pessoa trans que está dentro do transporte público, e aí, sei lá, às vezes eu vou sair à noite, aí eu vejo várias outras gatas que a gente vai, se cumprimenta, olha, assim, porque a gente acaba tendo esse reconhecimento, né, enquanto um corpo que não está sozinho, né, porque é muito difícil, é muito solitário estar nessa caminhada, estar nessa busca constante. Eu tenho algumas amigas que também estão na universidade, mas que ainda assim têm a única fonte de renda ainda assim como o trabalho sexual, porque ainda assim na universidade você precisa se manter, mesmo ela sendo uma universidade pública, porque são vários recursos, você precisa se alimentar, você precisa tirar xerox para estudar, você precisa fazer N coisas, e que o mercado formal de trabalho não está interessado em contratar pessoas como nós, né? Então, acho que é só isso que eu estou falando, né? Para só entrar nesse campo de reflexão enquanto, né? Se ainda assim a gente está debatendo aqui sobre pessoas, né? Sobre mulheres cisgêneras que a maioria, né? Vivencia essa exclusão. Normalmente, pessoas trans e travestis já estão nesse campo do apagamento, e quando elas vivenciam, né? A questão do cárcere, da rua. Majoritariamente são meninas que também são meninas pretas, então assim, é muito difícil você se manter bem, viva, querer ter uma perspectiva de futuro para uma sociedade que não quer a gente viva, né? É sempre esse lugar de higienizar a cidade, justamente por isso que nossos corpos não transitam durante o dia, porque é esse movimento da higienização que está vigente até hoje, né? Enfim, é isso. Bom dia, gente. Eu sou Caroline. Eu sou enfermeira de uma equipe de consultório na rua da Zona Norte, né, da P31, do bairro da Penha. Estou aqui com alguns membros da equipe também, nossa assistente social e a técnica de enfermagem. E aí, né, numa das coisas que eu queria colocar, escutando como que é o acesso à saúde das pessoas em situação de rua, eu queria falar um pouco do consultório na rua, né, que é essa tecnologia de cuidado, uma equipe da atenção primária, como se fosse uma equipe do posto de saúde, né, da clínica da família, mas para atender a população em situação de rua, atendendo, diferente das equipes de saúde da família que atendem ruas, a gente atende bairros diferentes. Então, enfim, a gente tem aí, conta com uma van para poder ir até as cenas de uso, ir até os locais onde as pessoas em situação de rua se encontram. E acho que dos vários desafios que a gente encontra para promover o cuidado da saúde dessas pessoas, a gente, na verdade, né, enfrenta todas as questões sociais, por exemplo, a violência policial, a violência dos atores civis armados do território. Para promover um cuidado, a gente sabe que uma cena de uso numa rua, ela incomoda, ela chama atenção, então os moradores, os vizinhos denunciam, essas pessoas são retiradas de lugares. A gente está atendendo, por exemplo, agora uma cena de uso na Vila Cruzeiro, que é a terceira vez em que as pessoas são deslocadas do local, primeiro pela associação de moradores, depois numa ação assim, de limpeza, de higienização do local da praça, e agora, por fim, pelo tráfico, para que eles possam estar mais próximos da boca para consumir diretamente ali, né? Isso interfere diretamente no nosso cuidado, para fazer, por exemplo, um cuidado da saúde que é crônico, uma medicação de tuberculose, uma medicação de HIV, essas pessoas, quando sofrem intervenção, quando o território, na verdade, né, sofre a intervenção do Estado, quando tem uma ação da polícia, a equipe de saúde não consegue se locomover até o local para poder prestar aquele cuidado, e as pessoas vão circulando por estar em risco, né? E aí, enfim, eu acho que a questão do encarceramento também atravessa muito. Então, tem umas 2 semanas que eu dei um diagnóstico para um paciente. Na semana seguinte, a gente fez um combinado para poder começar o tratamento, e ele está encarcerado. Então, assim, é um cuidado que vai se perder, e não sei se dentro do sistema prisional ele vai conseguir acessar, né, esse cuidado da saúde. Então, acho que são várias as questões. A gente vê realmente o território muito atravessado pelas relações de poder, tanto do Estado, né,
quanto dos atores civis. E aí, para quem não conhece assim, como é que é essa tecnologia do consultório na rua, a gente fica lotado em uma clínica da família, mas, como eu falei, a gente pega vários bairros, então a gente acaba cobrindo várias outras clínicas da família também. E um desafio que a gente vê, porque o consultório na rua, assim, ele é para ser uma equipe matriciadora, assim, uma equipe para fazer a população em situação de rua acessar os serviços de saúde, acessar os serviços da rede, também da assistência social, né, enfim. E muito do que a gente vê é que a gente absorve todo o cuidado dessa população, porque no momento em que ela entra numa clínica da família, já tem várias barreiras. Então, se é um homem sem camisa, ele não entra na clínica. E aí, uma pessoa em situação de rua, às vezes, ela não tem acesso à vestimenta que aquele lugar exige que ela tenha para entrar, né? E aí, a partir do momento que ela entra, assim, um dos exemplos que a gente vê assim, na nossa clínica é que ninguém atende. Se não for a nossa equipe, não vai ser assistido. Então, uma clínica da família tem fluxos de assistência, né? Tem o consultório de enfermagem, tem o consultório médico, tem a sala de procedimentos, tem a sala de curativos, mas a nossa população é tudo com a gente. Então, o nosso consultório é uma sala de procedimentos, é uma sala de curativos, porque os outros fluxos não aceitam. Assim, a gente precisa insistir para que a população acesse os fluxos da clínica como qualquer pessoa domiciliada acessaria, assim, né? E uma das coisas que a gente viu, assim, por exemplo, na sala de curativos, tem isso de um paciente que está com uma ferida mais contaminada que a outra, mas, assim, para saber disso, você precisa avaliar a ferida, né? Mas os nossos pacientes, eles são vistos como os pacientes mais contaminados. Então, assim, elas perguntam, não, mas como é que ele está? Ele está sujo, assim? Então, isso não tem a ver exatamente com uma questão da ferida, isso tem a ver com o estigma da pessoa, né? Ultimamente, eu tenho feito os curativos, né, na minha própria sala, e eu pego alguns materiais na sala de curativos, por exemplo, uma bandeja para poder fazer a limpeza da ferida, e essa bandeja ela não é estéril. As próprias trabalhadoras ali do curativo, elas lavam a bandeja dentro da sala com água e sabão, ela não é estéril. Mas a bandeja que a gente usa, recentemente, a gente recebeu o pedido para colocar para esterilizar, para não deixar para ser lavada na sala, né? Então, assim, por quê? É algo para se pensar, né? E aí eu acho que uma coisa assim também para se dizer é que nem todas as áreas programáticas do município contam com as equipes de consultório na rua, e a equipe de consultório na rua ela é essencial para fazer com que essa população acesse os serviços de saúde, porque se não for a gente pressionando, não acessa. A gente teve o caso de uma mulher que, não sei se a Ana Júlia vai conseguir me relembrar, mas na falta de um absorvente, ela colocou um outro material para dar conta da menstruação, algodão, e não conseguia retirar, né? E aí a equipe levou ela até uma UPA. E aí o enfermeiro da UPA, quando visualizou a paciente, falou para a equipe, da próxima vez vocês levem diretamente para o CAPS, que é um serviço de saúde mental. Não sei que parou. Mas ela não precisava de um cuidado de saúde mental, né? Ela precisava de um cuidado clínico. E aí, quando ela passou pelo médico, ela sofreu uma nova violência, assim. Um médico perguntando do uso de drogas, e ela relatou que fazia uso de crack, e aí ele, como se fosse uma curiosidade muito ingênua, mas é verdade, né? Você usa o crack porque o crack é baratinho, né? Por isso que você consegue usar o crack. Então, assim, é isso, né? Quando esse usuário consegue acessar o serviço, ele é submetido a diversas outras violências que realmente faz com que tenha a sensação de que aquele serviço não foi feito para ele. Então, o que a gente consegue perceber é que muitos dos nossos cuidados são feitos na rua mesmo, porque o espaço do serviço de saúde é como se fosse um espaço onde eles não pertencem, né? E aí eu acho que por isso a gente precisa pensar no fortalecimento do SUS e das equipes de consultório na rua, porque é tecnologia necessária para, né, lutar por uma garantia de acesso às políticas públicas, né, e de acesso aos serviços que essa população tem direito. E aí, só um último comentário, quando a gente falou da redução de danos, né, que recentemente, nessa última política de saúde mental, de drogas, ela foi revogada, mas nós que somos trabalhadores, né, que estamos na ponta, a gente sabe que a gente sustenta o cuidado com a redução de danos. Então, eu fui trabalhadora de um CAPS-AD, residente no Miriam Makeba, e estou agora à frente dessa equipe de consultório na rua. E, assim, os trabalhadores da ponta que sustentam esse cuidado. Assim, apesar das mudanças na política, a gente sustenta um cuidado baseado na redução de danos, porque a gente entende que não há outro cuidado possível, né? Não tem outra lógica que consiga incluir esse sujeito que não pela via da redução de danos, porque senão a gente exclui.
E aí é isso, a gente barra o acesso à saúde, né? Então a gente precisa colocar um cuidado centrado no sujeito, não na substância, que é entender junto com essa pessoa aquilo que é possível, né? E dar espaço para essa pessoa falar daquilo que ela sente, porque a gente aqui vai falar, a gente vai ler artigos, mas é só escutando que a pessoa que está experienciando tem a viver que a gente vai conseguir promover alguma coisa assim possível para ela, junto dela, né? Olá, gente, tudo bem? Está sendo ótimo, né? Para mim está sendo um curso esses dias que a gente está aqui. E eu tenho uma pergunta que é o seguinte: quando a gente está fazendo aqui o Centro Cultural, né? Para quem, a maioria do pessoal estava aqui ontem, mas para quem não sabe, eu trabalho aqui no Centro Cultural e a gente está fazendo um convênio com a SEAP para fazer atividades dentro e fora do Talavera Bruce. E então, a gente fez uma visita, a primeira visita que a gente fez lá, me chocou muito quando a carcereira, né, a gente que estava lá, né, orientando e guiando a gente, ela falou que havia crescido muito o número de uso de psicotrópicos nos últimos tempos. E aí eu notei que a fala dela estava dizendo, que ela dizia o seguinte: está crescendo muito. Como assim está crescendo muito? Porque quem é que dá esses psicotrópicos? Quem é que receita, né? É o médico de dentro. É claro que existe um tráfico, enfim, mas eu perguntei na época, mas é oficial? O uso é oficial? É oficial. Elas estão muito nervosas, está aumentando muito a necessidade de medicamento, como se o sintoma, né, o comportamento delas não tivesse a menor relação com o ambiente em que elas vivessem. Ou seja, isso é um sinal de que um sinal claro do que está acontecendo ali dentro. Então, o que eu percebi é que há uma esquizofrenia, né, entre o discurso das pessoas que trabalham lá com a realidade que ali, né? Então, mais uma vez, a minha pergunta é no sentido assim, que ontem, a palestrante de ontem fez várias orientações, né, sobre como a gente deve lidar com esse convênio, que não pode ser de forma ingênua, né, que a gente tem que... E eu penso que, para isso, a gente precisa fazer parcerias com grupos como elas existem, que a gente não pode ir o Centro Cultural e ir lá. Isso não existe, né? O que a gente precisa é de facilitar a entrada de coletivos, de associações, esse é o papel, né, que a gente faria. Então, minha pergunta é nesse sentido que a gente deve trabalhar, né? O que vocês aconselham a essa instituição que está fazendo isso de uma forma, aproveitando o momento que a gente, da gestão atual, que é uma pessoa interessada no estabelecimento, né, da democracia. Nossa gestão, a gente está interessada em fazer um uso do Centro Cultural para não só como uma galeria de arte, não só como um espaço de arte, mas utilizar também a arte ativista, né, e agir no entorno e pensando no entorno não só como um entorno geográfico, mas como um entorno institucional. Então, se a gente é irmão do SEAP, digamos assim, né, porque é ligado à justiça, né, e o SEAP, né, ele cumpre, né, as demandas do sistema judiciário. Aí eu queria só um retorno de vocês sobre esse caminho que a gente está tentando estabelecer. Bom, a gente só está aqui discutindo quem é que vai responder. Quem vai? Bom, seguindo que aqui é um espaço de cultura e a gente está falando de redução de danos, a maior redução de danos que um centro cultural, da qual eu tenho muito respeito, muito carinho, até porque também sou uma pessoa ligada a artes, eu acho que a maior contribuição de um centro cultural, seja ele de qual lugar ele venha,
para uma sociedade que quer produzir redução de danos é começar a criar acessibilidade para pessoas antes que elas se tornem pessoas no cárcere. Antes que essas pessoas se tornem no cárcere. A gente está vendo aqui o pessoal do Projeto Ruas, o pessoal do Espaço Normal, nós da Elas, visitas culturais, para que as pessoas, de fato, elas encontrem alguma identificação com esse espaço. Antes, tornar esse lugar acessível a todos. Infelizmente, a gente sabe que nós somos criados um pouco longe das artes. Nós temos que aproximar a arte na nossa vida do cotidiano. Ter esse espaço como um espaço que, quando eu entrar, porque eu moro na rua, eu quero entrar nesse lugar e eu não vou ser visto como um extraterrestre, e sim só como uma pessoa que está adentrando um espaço público de cultura. Eu acho que a gente tem que pensar aqui, diferente de ontem, que a gente está falando de boas práticas com a pessoa do cárcere, eu fomento o pensamento vamos pensar na pessoa para que ela não vá para lá. E você como pessoa da arte, pessoa da cultura, pode promover espaços em que essa pessoa esteja aqui e não esteja em vulnerabilidade de cometimento de algo. Né? Se você traz um espaço que ela pode estar e que ela vai estar em segurança e fazendo outras coisas, você está fomentando uma pessoa a ter atividades durante o seu dia, né? Um lugar para se ir, para se estar. Eu acho que a gente tem que pensar por esse lado. Se a gente for pensar na questão da redução de danos em lato sensu, né? Em forma ampla. Eu acho que, olhando para o pós, está lá, e aí nós queremos nos aproximar, e como fazemos isso? Como é que você chega? Como é que você vai receber essa pessoa? Vai ser só, vem cá e vamos visitar e vamos conhecer, e depois todo mundo pega o ônibus e volta para cá, para o Talavera Bruce? Eu acho que também tem que ter um outro sentido. Estamos com o pessoal do consultório na rua. Vocês têm muito mais acesso às políticas públicas. Por que esse dia não é um dia de saúde dentro do Centro Cultural da Justiça Federal? A arte e saúde, sabe? Junte coisas que você sabe que é uma deficiência e que possam ser qualificadas já a partir desse momento com vocês. Eu acho que, assim, é a minha dica, porque a gente dica, né? É conselho, é carinho, com carinho. O mesmo carinho que eu sei que vocês têm para receber a gente tem também o maior carinho de dar a nossa visão sobre isso. Mas eu acho que é uma visão não poética, é uma visão real. O que essas pessoas precisam? Elas estão presas em condições insalubres, sem um bom cuidado de saúde, alienadas de várias informações, porque lá não chegam as informações no mesmo tempo que o nosso, mesmo que elas tenham acesso à TV e coisas, mas o que tem na TV não é só o que a gente precisa produzir para a cabeça de uma pessoa para que ela seja um ser político que vai viver essa sociedade. Quais coisas, o que você vai demonstrar, o que esse centro cultural vai apresentar para essa pessoa, sabe? Eu acho que os programas têm que ser pensados a partir se você tem interesse em receber essa pessoa, o programa tem que vir a partir desse ser que você vai receber, né? Você tem que abrir essa casa aqui para que antes eles também possam estar nesse espaço sem se sentir fora da sociedade, não pertencente. Como a gente falou várias vezes aqui. A coisa do pertencimento da cidade, o pertencimento dos espaços públicos, a pessoa não se sente pertencente num hospital. Você acha que ela vai entrar no Centro Cultural da Justiça Federal? Então, a gente tem que mudar as lógicas. Eu acho que a gente tem que pensar que esse lugar é tão bom para estar como qualquer outro. E ela tem que se sentir recebida. Porque a gente quer se sentir recebida. O quanto carinho a gente está tendo nessa semana que a gente está sendo recebido aqui, né? Como seres humanos.
como todos os seres humanos. Eu acho que é o que eu posso contribuir. E só para contribuir rapidinho, acho que é importante a gente refletir que as pessoas, quando elas estão privadas de liberdade, elas não estão privadas apenas do direito de ir e vir, circular pela cidade, assim. Né? São pessoas que dividem uma cela que cabe 30 pessoas com 110, 120, 140 pessoas. 150. Então, elas estão privadas do acesso à saúde, então isso a gente tem, que é uma questão bem complexa. Privada do direito à saúde, o direito ao lazer, da produção da subjetividade. Nós não somos só seres que, enfim, trabalha e dorme, assim. Nós produzimos subjetividade o tempo inteiro a partir das referências que a gente tem. Então, são pessoas que elas são literalmente anuladas de absolutamente tudo que é direitos humanos, assim, tudo que é possível. Então, eu acho que isso é um caminho, assim, né? Refletir sobre quem são essas pessoas, mas ao que elas estão submetidas, né? Então, assim, é a privação de absolutamente tudo, do sono, de qualidade, todos os aspectos da saúde. São pessoas que estão expostas à fome, então, assim, a gente tem vários relatos. Isso é uma coisa que é nacional, não é de uma secretaria específica, de um estado específico, em relação à alimentação. Geralmente, né, existem relatos de alimentações, refeições estragadas, desproporcionais, então é muito carboidrato, nenhuma proteína, ou a proteína sei lá, um pé de galinha, sabe? Algo assim bem como se fosse mais uma punição. Então você vai ser punido não apenas judicialmente com uma pena atribuída, mas você vai ser punida na alimentação, no banho, em tudo que for possível punir alguém. Isso vai acontecer, a própria arquitetura prisional. Então, assim, a gente tem relatos de mulheres, uma mulher em específico que ela foi uma das sobreviventes do... Ai, gente, eu esqueci agora, da chacina da Candelária, uma das adolescentes sobreviventes, e em algum momento ela foi para o cárcere e teve uma filha lá. E tem o pessoal da saúde vai saber mais do que eu, mas assim, tem as doenças que chama as doenças da aglomeração, né? A tuberculose, por exemplo, e aí a filha dela, recém-nascida, enfim, teve pneumonia, teve um monte de complicação respiratória, um monte de complicações respiratórias, e ela traz muito isso no relato dela. Então, assim, são pessoas que são privadas de absolutamente tudo que é possível, assim. Então, até quando a gente pensa na saída dessas pessoas, é difícil você ser submetida a tanta desgraça, né? A tanta punição. Às vezes, e aí, se a gente cruzar os dados em relação à tipificação dos crimes, isso fica muito mais chocante. E aí você sai dali e aí, enfim, a sociedade também não te recebe. Então, assim, é muito complexo, gente. É muito, assim... Eu sou pedagoga, né, e arte educadora, então isso é um tema que me aproxima bastante, que eu gosto. Eu acho que eu concordo com tudo que as minhas amigas falaram, mas eu acho que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, eu acho que o primeiro ponto seria uma preparação da equipe. Eu acho que a equipe que vai receber nesse local, ela precisa estar preparada para receber esse público e entender as vulnerabilidades e especificidades. No contato, no como ele vai olhar para essa pessoa, no como vai recebido. Eu acho que, minimamente, é uma preparação da equipe. A equipe precisa ser formada e estar segura e preparada para atender esse público. Eu acho que esse é um ponto principal. Eu acho que o segundo, a arte, eu acho que por si só, né? Ontem a defensora falando, e eu lembro muito de Nise da Silveira, ela trabalhava muito com arte plástica, como a arte também é uma possibilidade de liberdade, né? Ela é uma liberdade da subjetividade, pensando que essas pessoas, elas às vezes não compreendem isso. E aí eu acho que pensar também nesse lugar, na arte e tudo mais, é pensar nas possibilidades para aquela pessoa. Então, assim, você preparar a equipe, preparar o espaço, mas é também saber para que tipo de conteúdo, para que arte você está levando, de que tipo de sensibilização você quer trazer com aquilo. Porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que não tem que ter só um sentido funcional, eu acho que tem que ter um momento também só de admiração do belo, de poder construir a sua identidade subjetiva, mas aquilo precisa minimamente conversar com uma parcela de realidade. Ela precisa ter um fio do qual ela se conecte com aquilo. Então, eu acho que isso é um ponto importante. E eu acho que uma facilitação, eu acho que realmente esses entraves, né?
o local traz o entrave, a sociedade, às vezes a linguagem. Então, eu acho que não só preparar a equipe, mas eu acho que há uma necessidade, sim, de cuidar do material. O texto que vai ser apresentado, a abordagem, a mediação do encontro, eu acho que isso também precisa ser revisado. A linguagem, ela sim precisa estar de uma forma acessível e palpável para aquela pessoa. E como a defensora trouxe ontem, eu acho que é todo um processo, né? Eu acho que antes de adentrar o espaço, há uma necessidade de que a equipe vá até o espaço dessas pessoas e minimamente faça com que elas acreditem que aquilo pode ser um momento de vontade, sabe, de lazer, porque eu acho que parte da movimentação voluntária. Eu acho que a escuta ativa para compreender quais são os desejos e interesses, né, e trazer pessoas que tenham genuinamente interesse em visitar, acho que isso é um ponto importante. Não dá para ser isso que, como a defensora trouxe ontem, né, a gente chegar, quem tem bom comportamento, pega e sai. Acho que é um viés mesmo de uma construção chata e orgânica, porque eu acho que antes de botar as pessoas dentro desse local, há uma preparação do local, uma preparação da equipe e um processo de acolhimento. Uma coisa que a gente trabalha muito na Elas Existem, tanto intra quanto extramuros, é que normalmente as pessoas que a gente atende, elas são cercadas por vulnerabilidades assim tão pesadas que o nível de confiança que ela consegue gerar no outro, às vezes é muito difícil. Então, gerar a confiança, fazer com que ela confie em você, isso também já é um marcador para que ela participe e se sinta à vontade a se permitir o que se propõe. Então, eu acho que também criar esse elo de confiança com as pessoas é um dos pilares principais para que você consiga transmitir, né, para que você faça que ela se sinta aberta a essa participação. Eu acho, de certa forma, eu acho enriquecedor trazer essas pessoas, porque eu acho que isso é uma privação de liberdade, mas elas não têm que ser privadas das suas dignidades, e eu acho que acesso à arte faz parte da criação do sujeito, das suas subjetividades. Então, eu acho que é um ponto necessário, e eu acho um ponto super importante e interessante, mas eu acho que ele precisa ser bem desenhado e preparado, porque ele tem muitas possibilidades de não ser nada, não ter impacto nenhum, sabe, real na vida daquelas pessoas e ser só realmente um acordo bonito. E eu acho que o trabalho em rede com outros setores que já fazem esse trabalho com os grupos auxiliam nesse desenrolar, sabe, nessa coisa mais maleável, porque eu acho que eu sinto muito isso. Às vezes, assim, né, eu e a Cris, a gente trabalha muito com o público, e como a Cris trouxe, né, o Direito à Cidade, Dudinha está ali, né, nossa geógrafa, que está redesenhando e tudo mais, essa estrutura. A gente também achava que com as mulheres que tinham saído do sistema, Direito à Cidade é isso, vamos pegar essas mulheres e tacar no museu. E aí a gente pegava de dia, vamos no museu, vamos visitar a exposição, mas a gente percebeu que não estava tendo um 100% de aproveitamento como a gente esperava. E apesar da nossa equipe ser preparada, apesar de ter um elo de confiabilidade com essas mulheres, apesar da nossa delicadeza de verificar qual era o teor da exposição, uma conversa, prepará-las antes, a gente percebeu que não estava tendo 100% de aproveitamento. Então, a gente está redesenhando esse projeto para poder ter realmente que essas mulheres consigam apreciar, né, ter esse momento de apreciação. Então, eu acho muito interessante, mas eu acho que é um caminho que precisa ser cavucado e desenhado bem. Exatamente. Não, eu não conheci o projeto, eu conheço a fotógrafa.
A gente, por mais que a gente já trabalhe, né, desde 2016, né, elas existem com o público, é muito interessante porque é sempre uma construção do conhecimento e uma construção do trabalho, né? E é importante, eu acho que o principal ponto é esse, assim, a entender a necessidade de se preparar, porque eu acho que a preparação e também o pós, né? Eu até esqueci de falar que também é uma necessidade de um cuidado com essas mulheres no pós, o retorno ao cárcere, né? E tem que ter esse cuidado. Então, acho que pensar que tem que ter esse cuidado com essa pessoa, que não é só colocá-la, já está começando, já é um caminho a se trilhar. E preparar. E eu acho que é isso, é assim preparar a equipe. Eu acho que o principal é que a gente não cometa mais violências, né? Essas pessoas já são tão violentadas, o que a gente não pode, a gente sempre brinca, o que é inadmissível, né, elas existem, é que qualquer uma de nós cometa qualquer violência com qualquer uma dessas pessoas. Elas já são tão violentadas que é inadmissível. Então, se propõe um trabalho que ele tenha minimamente ser bem construído. E é isso, leve o tempo que for, mas que não faça de qualquer jeito, porque a gente não admite a continuação da violência. Gente, a gente queria então encerrar. Acho que, na verdade, a gente pensou que ia falar 10 minutos e foram mais do que 1 hora. A gente agradece a todos, todas, né, estamos, a maioria mulheres aqui, que se disponibilizaram a estar aqui. A gente novamente pede desculpa porque vocês esperavam ouvir a Dani, nós também esperávamos ouvi-la. Mas, infelizmente, não pôde, mas vai ter o online. A gente está se comprometendo, porque é inadmissível essa perda também. Então, o encontro, e a gente propõe online, para que vocês não tenham gasto, deslocamento, enfim, já se deslocaram até aqui hoje, online dá para fazer. E isso, amanhã a gente retorna, vai ser o último dia no Rio de Janeiro, mas não é o último dia de colóquio. Teremos amanhã o último dia no Rio, com a Tainá e a Mônica, Tainá Trindade e a Mônica Cunha, falando sobre direitos humanos e criminalização da pobreza, e até conversa, né, com o que a gente estava falando agora, a população. E depois a gente, em fevereiro, está em Salvador. Quem estiver para Salvador, sabe, né? Vai encontrar a gente, eu vou passar depois antes do Carnaval, né? Um pouquinho antes, 2 semanas antes do Carnaval, já que quem estiver já por lá. Sabe-se lá, né? Quem estiver para Salvador, encontra com a gente. Dia 6 e dia 8. Inclusive, já trazendo, porque uma curiosidade, né, para vocês, porque eu gosto disso. Que em 2016, quando a Carol funda Elas Existem, é a partir das discussões do IFOPEM, né, o informativo sobre a situação das mulheres. E no dia 8 agora, incrivelmente juntou, nós vamos fazer o lançamento do informativo. Deixa eu pegar anotado, que está mais bonitinho. E já fica o convite para vir aqui amanhã, por favor, assistir nossa queridíssima Mônica Cunha. Vai falar pra caramba nessa semana super tumultuada, super política. É realmente imperdível. Amanhã é imperdível, imperdível, imperdível. Eu não lembro o nome ao certo, mas no dia 8 vai ser o lançamento da pesquisa sobre as mulheres encarceradas de Salvador, em parceria com a Defensoria. Então, vai ser também um momento muito interessante de apresentação dos dados das mulheres, sabendo que o estado da Bahia é o estado que mais encarcera a população negra, encarcera e mata. Então, vai ser bem interessante a gente conseguir vislumbrar esses números levantados pela Defensoria do Estado. E é isso, agradeço, um grande beijo, até mais. E ótimo dia. Gente, lembrem de deixar o e-mail para a gente poder mandar as informações. Eu acho que já tem, né? Vocês já fizeram todos os cadastros? Para a gente mandar o link e as informações de quando vai ser o dia lá e a hora com a Dani online. Ainda essa Dani semana. online. E o certificado? Até sexta-feira.